Bom dia! Ótima quarta-feira! Hoje eu deixei aí gravada esta quarta-feira, meados da semana, já estamos. E até aqui o Senhor tem guardado a nossa vida, até aqui o Senhor tem nos cuidado e eu creio que Ele ainda tem muito mais para nós. E hoje eu trago aqui mais uma mensagem, mais um versículo bíblico para edificar a tua vida, para você saber que o Senhor tem te guardado, tem te cuidado e você precisa estar perto do Senhor em todos os seus atos, nos seus pensamentos, no seu dia a dia, nos seus afazeres. A palavra do Senhor tem que estar gravada em nosso coração. Do contrário, nós não conseguimos progredir, nós não vemos resultados, nós até retrocedemos. Vou aguardar um pouquinho e vou começar a mensagem. Muito bem, a mensagem de hoje está lá em Efésios, o livro de Efésios, no capítulo 4, né? No capítulo 4, no quarto capítulo. E eu vou falar hoje de um versículo que, na verdade, se você tiver oportunidade, e é bom que tenha, para você ler os versículos anteriores, ali a partir do versículo 17, não é? Que fala bastante sobre a santidade cristã. Ou seja, como que nós devemos andar em santidade? De que maneira, né? Essa santidade ali vai trazer, na verdade, nesses versículos, sobre essa santidade que é oposta aos costumes dos gentios, não é? O Senhor ali, através, não é, do apóstolo Paulo, nos ensina muitas coisas de como nós sabermos aquilo que é santo, aquilo que vai nos santificar, aquilo que vai nos edificar e aquilo que não é, através das nossas próprias ações, através daquilo que nós fazemos. Então, se você tiver a oportunidade, leia este capítulo 4, dali do versículo 17 até o 32, que vai abordar sobre este assunto, sobre a santidade cristã que é oposta à dos gentios, ou seja, como que nós temos de proceder para que então venhamos nos santificar, venhamos estar ali com o Senhor, se santificando e não mais como na velha criatura, aderindo aos costumes gentios, não é? Mas estando ali se santificando, se edificando. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente age, responde. Eu vou falar hoje sobre o versículo 30 em específico, mas você pode e deve aí ler os anteriores, né? E um único aí que é posterior, que é o 31 do capítulo 4. Vamos lá. Versículo 30 diz assim: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Não era esse versículo 30, eu me enganei, mas vamos começar pelo 30, já que iniciamos, né? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, não é? Essas coisas que são contrárias à santidade cristã, ou seja, coisas que nós, na velha criatura, fazíamos e que muitas vezes vem tentar sobre a nossa vida para que nós façamos novamente aquelas velhas obras. Estas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Aquelas coisas que são erradas diante da face do Senhor, aquelas coisas e costumes, práticas, não é? Que não agradam ao Senhor, elas entristecem ao Senhor. E aqui o Senhor é bem claro, né? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados, ou seja, uma vez que você aceitou o Senhor e aí quis a mudança, a conversão, você ficou ali selado no Senhor, você está selado, você está junto com Ele. E se você está junto com Ele, você tem que cuidar, não é? Quando a gente, vamos supor aqui, né, eu convivo com mais pessoas, minha família, né? Meu marido, minha filha, eu tenho que saber que eu convivo com eles e tem certas coisas que não vai agradar, não é? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que deixar as práticas erradas e aquelas da velha criatura verdadeiramente para trás. Eu não posso, por exemplo, estar acumulando louças, isso pode afetar a vida deles também. Eu não posso, por exemplo, quando eles estão dormindo, ficar fazendo barulhos, assim como eles, não é? Eu não posso, por exemplo,
ficar acumulando roupa suja em cima da cama. Então, eu tenho que saber viver, né, na convivência, eu tenho que saber conviver com eles, não é? Em harmonia, em santidade. E aqui a mesma coisa o Senhor nos fala, não é? Se nós estamos selados com Ele, como que nós vamos desagradá-lo? Vai ser muito fácil nós fazermos coisas erradas e desagradar o Senhor, porque Ele vai estar junto de nós, vai estar vendo tudo isso. Então, nós vamos desagradar o Espírito Santo. Então, se nós escolhemos andar com Ele, nós temos que ter um novo proceder, nós temos que ter uma nova maneira, uma nova direção, não é? A conversão é essa nova direção, é você andar com Cristo, é estar perto dele. Então, você passa a estar selado com Ele. E no dia da redenção, não é? Para o dia da redenção, o dia, então, que nós seremos de fato, né? Teremos ali a redenção com o Senhor. Mas, vamos ao versículo 31, que era esse que eu ia mencionar para vocês. Não era o versículo 30, mas sim o 31. Mas o Senhor nos fez aí refletir também sobre essas coisas, né? Que tudo isso que nós fazemos, que é contrário àquilo da vontade de Deus, aquilo que o Senhor quer para nós, isso desagrada e entristece o Senhor. Diz assim o versículo 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda a malícia seja tirada de vós, né? Há muitas pessoas que estão encolerizadas. Nós sabemos das injustiças que ocorrem e isso não é novidade. Desde que o maligno passou a habitar aqui, desde que houve o pecado de Adão e Eva, nós sabemos que isso entrou neste mundo, né? E, de fato, precisa de nós para sobreviver. Precisa do homem eu digo homem, mulher, homem em sentido genérico. Ele precisa habitar no homem para poder manifestar as suas obras, manifestar a maldade, não é? Manifestar a ira, manifestar tudo aquilo que você conhece, né? Bem como aqui diz, a amargura, a cólera, a ira, a malícia, a gritaria, a blasfêmia, ou seja, falar, não é? Blasfemar, não só contra Deus, mas também blasfêmias contra pessoas, contra os nossos semelhantes. A palavra do Senhor então traz aqui que tudo isso nós temos que o quê? Tirar de nós, nós temos que arrancar de nós. Então, voltando, né? Nós sabemos que no mundo jaz o maligno. Nós temos essas aflições, nós sabemos que há maldade, que impera aqui a maldade, mas precisa de nós para poder sobreviver. Ou seja, os atores dessas maldades somos nós mesmos, não é? Porque nos deixamos levar por este maligno, por estes demônios que aqui estão neste mundo. Então, isso não é uma novidade e nós precisamos saber a nossa posição em Cristo para lidar e erradicar isso da nossa vida, nos limparmos, né? Tirar isso da nossa vida todos os dias. Isso não é uma coisa que você tira hoje e amanhã você não precisa mais se limpar. Não, você ainda continua neste mundo, né? Que está, vamos supor assim, sujo, né? Vamos dizer que está sujo. Então, todos os dias você precisa se limpar. Todos os dias você está prestes e se suja, né? Com alguma coisa. Suja o coração, suja a mente, suja até mesmo em palavras e em ações. E nós precisamos nos limpar. Por isso que a palavra diz aqui, nós temos que tirar toda a amargura. Alguém lhe fez algo que lhe causou amargura, tristeza? Você tem que tirar isso da sua vida. Você hoje é alguém que tem a santidade cristã, que busca a santidade cristã, que é do Senhor. Você não tem mais que agir com aquelas práticas dos gentios, ou seja, de antes, que você não conhecia o Senhor. Você hoje conhece, você está selado a Ele, então você precisa aí manifestar os frutos dignos do arrependimento que um dia você teve, né? Da conversão que um dia você disse ao Senhor que iria se converter, que disse sim ao Senhor. Então, essa ira, né, essa cólera, e aí vem muito a questão das injustiças, das coisas que fazem contra você, das coisas que fazem neste mundo, não é? Muitos ficam encolerizados, ficam com raiva, ficam com ira, até blasfemam, até gritam, não é? Até maliciam. Porém, o Senhor está nos dizendo para tirar isso da nossa vida.
E se ele está dizendo que é para tirar isso da nossa vida, principalmente nós vamos agradar ao Senhor e na nossa vida haverá frutos dignos de arrependimento e haverá mudança, não é? Não tem como você prosseguir e querer mudanças na sua vida e querer ver a glória de Deus, ver as obras do Senhor, as promessas dele sendo manifestas sobre a sua vida, se ainda continuar guardando isso como se fossem em potinhos, guardando aquele rancor, aquela cena que aconteceu há um tempo atrás, ou até mesmo ontem, hoje, aquela palavra torpe que foi dita a você e você guardou no seu coração, você guardou num potinho, você ficou irado, você ficou encolerizado, você quer justiça, você quer vingança. A justiça, ela vem do Senhor e nós temos que esperar nele. Mas de que forma? Repudiando todas estas coisas e levando, trazendo sobre nós, não é? A palavra até diz ali, ó, depois no versículo 32, vamos comentar. Antes, sede uns para com os outros benignos. Antes de toda essa amargura, da cólera, de você ficar irritado, de você ficar amargurado, de você ficar entristecido, de você ficar com raiva, de você ali alimentar tudo isso, essa amargura, a palavra diz que antes sejam uns para com os outros benignos e ainda mais, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também o Senhor te perdoou. Então, aquilo que o Senhor fez para você, te perdoou, naquele dia que você se arrependeu de tais atos, de tais pensamentos, de tais coisas que você fez na velha criatura, você lembra, aquele que é convertido provavelmente chorou sobre isso e se arrependeu, pediu perdão ao Senhor e ele perdoou. Pois é, da mesma maneira assim, você deve perdoar o seu irmão que errou. Ah, mas ele não se arrepende, ele não vem me pedir perdão para eu perdoar. Não interessa. Você, o seu coração tem que estar limpo diante de Deus, para que então, verdadeiramente você venha desfrutar das bênçãos de Deus. Não é necessário alguém vir e pedir perdão para você para que você perdoe. O perdão de Deus àquela pessoa é ela que tem que pedir, não é? Pelas coisas erradas que ela fez com relação a alguém ou com relação a você. Olá, seja bem-vinda. É aquilo que ela fez com você. Mas cabe a você perdoar, esquecer, tirar esses potinhos de amarguras, de iras, de cólera, de blasfêmia, não é? E de vingança, de gritaria de você, perdoando aqueles que te fizeram. A palavra de Deus fala no versículo seguinte, estamos em Efésios, capítulo 4, do versículo 30 ao 32. No 32 diz, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, não é? O Senhor te perdoou. Como que você quer que você foi perdoado? A você cabe misericórdia, mas aos outros não? Como assim? Nós não somos melhores do que os outros, para que o Senhor nos perdoe e não perdoe ao nosso irmão. E nem também para que nós não venhamos perdoar. Se o Senhor perdoa a nós os nossos pecados, como que nós, que não temos nem um pouquinho perto, não é? Das coisas, da grandeza que Deus é, não podemos perdoar ao nosso próximo. Então nós temos que cuidar com as coisas que chegam até nós muitas vezes para nos irar, para provocar esta cólera, para provocar esta indignação, para provocar esta ira. E que vem, não é? Nós somos parte carne e quer imperar. Quer falar para nós não perdoarmos, quer falar para nós nos irarmos, nos vingarmos, né? Tem pessoas que ficam acompanhando até para ver se aquela pessoa que a feriu vai acontecer algo de ruim. E isso, nós não podemos ser assim. A palavra de Deus nos diz que aqueles, na velha criatura, os gentios, aqui neste capítulo, né, no subtítulo desse capítulo, do capítulo 4 de Efésios, fala: a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Nós temos que procurar esta santidade. Talvez seja por isso que muitas coisas em nossa vida não venham se concluir, não venham ser completas. As promessas de Deus muitas vezes estão sendo impedidas, simplesmente por não perdoarmos, por guardarmos em potinhos a amargura, a ira, a cólera,
a blasfêmia, por gritarmos, por queremos fazer justiça com as próprias mãos e as palavras. E nem sempre, não é? Às vezes até nós podemos sim reclamar o nosso direito, falar sobre aquilo que é certo, sim. Mas quando passar para a ira, para a gritaria, para a confusão ou para a amargura e aquilo que nós guardamos de ruim dentro de nosso coração, isso não provém de Deus. Então, nós temos que estar atentos, porque isso vai entristecer o Senhor. Lá no versículo 30 fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você está selado com o Senhor para o dia da redenção. A partir do momento que você se converteu, se voltou ao Senhor, você está selado com Ele. Portanto, não entristeça o Espírito Santo com essas coisas deste mundo, com essas amarguras, com essas iras. Não se deixe levar por isso. Não se deixe levar por este século. Você sabe que no mundo jaz o maligno, mas em você habita o Rei dos Reis, e ele deve permanecer selado em você para o dia da redenção. Tome esta palavra no teu coração, medite nela, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar em você, vai falar coisas muito além, porque eu sou limitada, as minhas palavras não conseguem expressar a grandeza e tudo aquilo de entendimento que o Senhor tem para te dar. Mas é preciso você chegar ali no cantinho, falar com o Senhor, e Ele vai te entregar o melhor dele. Deus te abençoe, te dê uma ótima quarta-feira, eu fico por aqui. Essa mensagem vai lá para o canal, do YouTube, não é? Se você não é inscrito, se inscreva. Pão de cada dia, mensagem bíblica. Essas mensagens vão para lá e tem muitas outras que não estão aqui no Instagram e estão lá no canal do YouTube, tá bom? Se inscreva, compartilhe, comente, que Deus abençoe sua vida. E até um próximo Minuto Pão do Dia por aqui e lá no canal.